Ê, mudão velho, viu? Onde a gente vai parar, hein? Vamos falar aí sobre o Miguel. Alguns estão chamando de Miguel, né? Miguel Oliveira, fenômeno hoje estourado em todas as mídias. Instagram, TikTok, YouTube, TV aberta, todo mundo falando desse menino. É um fenômeno aqui no Brasil. Bom, meu nome é Jorge Aquino, você que não me conhece ainda. Eu já te peço essa gentileza, você se inscrever no nosso canal, curtir e comente sobre o que você acha disso, esse menino. Gravar um vídeo falando um pouco sobre essa situação, né? Miguel de Oliveira, um adolescente de 15 anos que mora lá na cidade de Carapicuíba, grande São Paulo, viralizou, né? Um jovem pregador que se denomina aí como missionário, né? Ele fala que ele é um missionário. E vi alguns vídeos dele na internet, algumas coisas que, sinceramente, eu não consigo achar que é normal isso que está acontecendo, né? Eu sou cristão há muitos anos, mais de 20 anos, e quando eu vejo o jeito que está sendo levado o evangelho hoje, me assusta. As pessoas colocando crianças no altar, porque é um adolescente, é uma criança, 15 anos apenas. Falta muita maturidade para ele, né? E você que já viu algum vídeo dele, você percebe que tem que amadurecer muito, né? As línguas que ele fala aí, não vou nem reproduzir aqui, supostas curas. Inclusive, ele está sendo proibido agora de ministrar, né? De pregar pelo conselho tutelar. Acho que está sendo acusado de curandeirismo e tal. E é muito triste tudo isso. Eu, particularmente, creio que Deus pode usar sim uma criança, um jovem. Agora, você colocar um adolescente à frente de uma igreja, de um ministério, para levar a palavra, orar pelas pessoas, isso é muito sério. O mundo espiritual não é brincadeira. Tanto de ataque espiritual que uma pessoa dessa pode receber, não está pronto ainda. E agora ele virou chacota nacional, né? Todo mundo fazendo meme aí com as palavras que ele diz na internet. E eu fico muito preocupado com isso, porque é uma criança. A gente tem que orar muito por ele. E pedir a Deus que ele não, né, não venha entrar, às vezes, até numa depressão aí, de tanto meme, tanta zoação que estão fazendo com ele. Mas de um outro lado também, ele é um menino esperto, né? A gente percebe que muita coisa que faz, a impressão que eu tenho, que é para ganhar engajamento, para realmente viralizar, né? Você vai no Instagram dele e tem mais de 1 milhão de seguidores. E, incrivelmente, um monte de igreja chama ele, né, para ministrar palavras. E como eu vejo, a impressão que eu tenho é que é um teatro tudo aquilo, a forma como é feita. Espero que eu esteja totalmente errado, mas é assustador, né? Colocar uma criança. E eu vi alguns trechos dele dando entrevista em alguns podcasts. E ali eu falei, meu Deus, realmente não tem nada de espiritual, né? Quando alguém questiona as línguas que ele fala e ele quer falar que é normal, imitando outra pessoa, quer dizer, se você está falando línguas estranhas, você não está imitando ninguém. Se é a língua dos anjos, já começa por aí, já está errado, né? E aí eu vi uma outra parte lá dele numa igreja levantando oferta, pedindo, pessoa que pode ajudar com R$ 1.000 e tal. E isso me dá uma tristeza muito profunda, porque quando você vai numa igreja onde as pessoas usam o altar para ficar pedindo um monte de dinheiro, e em troca disso Deus vai te abençoar. Meu irmão, acorda. Se você é uma dessas pessoas que vai em alguma dessas igrejas, corre, sai fora. Eu creio que o dízimo e a oferta é bíblico. Agora a palavra de Deus fala que tem que ser de coração, tem que ser com amor, não é por pressão, sabe? Não é por manipulação que você vai levar uma oferta no altar. Não, você tem que ter entendimento do que você está fazendo. Você está ofertando para a casa de Deus, você está levando o dízimo para manter a igreja, né? Porque tudo custa dinheiro, até aí tudo bem. Agora, ficar estipulando valores, cuidado. Se na tua igreja estão te pedindo valores, estipulando, forçando muito a barra, leia mais a Bíblia. Você não vai ver isso na Bíblia. Você não vai ver. Ninguém ali estipulando valores. Ah, eu quero 1.000, eu quero 10.000. Isso não é bíblico. Acorda, acorda. Às vezes você fala assim, ah, meu pastor é uma benção. Mas se ele pega pesado. E é simples, a maioria dessas igrejas que pede muito dinheiro,
Olha a vida do líder como é que é. Geralmente, 90%, pode reparar, infelizmente, o cara que pede muito dinheiro lá, o pastor, o líder, geralmente, ele vai ter um carrão caro de meio milhão às vezes, 200 mil, vai morar num condomínio fechado, vai morar numa mansão, numa casa de milhões, vai ter uma vida de rei. Aí você vai olhar para a igreja, muitos membros, vai de ônibus para a igreja, às vezes vai de a pé, passando necessidade. Quer dizer, eu não sou contra o pastor ter salário, não. Agora, o que eu sou contra é pessoas que se tornam pastor pensando em enriquecimento através da igreja. Isso me assusta. Então, quando eu vejo essas coisas, eu já fico com o pezinho atrás. Caramba, meu, será que Deus está aqui? Porque quando eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia mais de 3 vezes, apesar de ser pouco, eu estou sempre lendo e relendo, eu não vejo isso na Bíblia. E aí você vê um jovem garoto seguindo esse caminho, que hoje, agora, o que tem de cristão milionário e só ficou milionário depois que virou pastor, pregador, enfim, isso aí me assusta. Porque qual é a visão que passa, né? A pessoa tá, vou virar pastor para ficar rico. E aí você acaba denegrindo uma grande quantidade, né, de pessoas, a imagem do cristão. Não, tem muita gente honesta ali, muita gente séria, muito pastor sério, muito ministério sério realmente. Agora, infelizmente, quando você vê tanto escândalo aí, né, de pastores, meu, tem pastor que é palhaçada, se você já caiu nessa. Camarada, ele tá pedindo Pix. Pix para revelar. Pix para orar. Irmão, não cai nessa não. Isso aí é magia, isso aí não é de Deus. Isso aí não é bíblico. Você nunca vai ver na Bíblia alguém pedindo dinheiro para curar alguém, para revelar ou para orar por alguém. Esquece. Salvação é de graça. A cura é pela fé. Basta você ter fé, orar. Tem pessoas que têm o dom da cura? Tem. Mas jamais cobrar. Cobrou, sai fora. Não é bíblico isso, em nome de Jesus. E, e que Deus dê sabedoria para os pais desse menino, né? Para ele abrir os olhos, ele voltar ao verdadeiro evangelho e saber que de graça recebeis, de graça dais. Né? Eu não sou contra ele mais para frente voltar a ministrar quando ele já tiver maturidade para isso, uma idade mais avançada, pelo menos de repente maior de idade aí. Ele pode receber oferta, mas não cobra não. Não fica estipulando valores não, que isso não é bíblico, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus possa cuidar dele e ter misericórdia da vida dele, da família dele, e que ele possa se alinhar com Deus, né? E parar com essa palhaçada aí do que a gente está vendo hoje, que infelizmente é uma vergonha para o evangelho. Se você, porém, isso é uma opinião minha, talvez se você discorde do que eu estou falando aqui, coloca aí nos comentários, se você acha que não é natural um adolescente estar levando a palavra, tá agindo do jeito que ele está agindo. De repente você só vê alguns cortes, pega para assistir uma ministração dele inteira, vê como é feito, vê ali e você que tem entendimento bíblico, que lê, vê se está de acordo com a palavra de Deus, a forma como vem feito, vem sendo feito. Eu creio que não. Mas que Deus tenha misericórdia dele e que tudo isso está acontecendo, né, essa explosão toda venha servir de exemplo para você que às vezes tem um chamado aí pastoral, você quer ministrar a palavra, que esse menino, o Miguel, sirva de exemplo de como não, não se fazer. Né? Se você fala em línguas estranhas, é a língua dos anjos, então você não vai imitar ninguém. Se você vai ministrar na igreja, não vai ser por dinheiro, não fica cobrando, não, eu cobro 5, eu cobro 10 mil, eu cobro 20 mil, em nome de Jesus. E se você realmente pretende seguir esse dom, esse chamado de ministrar, não vai na intenção de ficar rico não, de dinheiro não, porque nunca foi sobre dinheiro, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você que assistiu até aqui, você que gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal.